Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, segunda-feira, voltamos com as nossas aulas aqui, né? Espero que vocês tenham tido uma semana bem gostosa para descansar um pouco, né? E que, se Deus quiser, logo a gente vai voltar a se encontrar pessoalmente. Mas por enquanto, nós vamos com as nossas aulas por aqui, certo? Hoje nós vamos lá no nosso livro de matemática, na página 32, e vamos falar sobre as ideias de multiplicação. A primeira ideia que o nosso livro traz é a ideia de adição de parcelas iguais. Então, se vocês observarem aqui o desenho que a professora colocou, nós temos 4 crianças e cada uma delas está segurando 3 balões. E se eu quisesse saber quantos balões tem no total nessa imagem? Então, o que eu posso observar? Que cada criança tem 3. Então, o que é a multiplicação? É a soma, né, a adição de parcelas iguais. Então, eu vou somar 3, mais 3, mais 3, mais 3, que vai me dar um resultado de 12. Mas, se eu usar a multiplicação, eu posso fazer o quê? Que 4 crianças estão segurando 3 balões cada uma. Então, fazer 4 vezes 3, que também vai me dar o resultado de 12. Então, essa primeira ideia é essa ideia de quando eu somo números iguais, a adição de parcelas iguais. A segunda ideia, ela chama-se organização retangular. É quando eu faço o cálculo de quantas linhas eu tenho vezes a quantidade de colunas, ou quantas colunas eu tenho vezes a quantidade de linha. Isso não importa a maneira que eu vou organizar esse retângulo, mas eu tenho que fazer esse cálculo. Então, olhando aqui para as nossas motos, a gente tem quantas linhas? Ó, vou contar a primeira. 1 linha, 2, 3, 4, 5 linhas. Está o número 5 aqui. Vezes quantas motos em cada linha? 1, 2, 3, 4. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. Eu também poderia fazer quantas colunas e quantas motos eu tenho em cada coluna. Só que ficaria o contrário, né? Ó, uma coluna, 2, 3, 4 colunas vezes 5 motos, mas que também me daria o resultado de 20. Então, essa é a segunda ideia da multiplicação que a gente tem, organização retangular. A terceira ideia, ela é a ideia de proporcionalidade. Se eu tenho um valor e multiplico esse valor que eu possuo por um número, pelo mesmo número várias vezes, eu vou ter um número proporcional ao primeiro que eu comecei. Então, aqui a gente tem um probleminha que é, para fazer um refresco de uva, eu utilizo 4 copos de água para um copo de suco concentrado. Então, quantos copos de água vão ser necessários para eu fazer um refresco usando 2 copos de suco concentrado? E usando 3? E usando 4 copos? Então, eu quero saber proporcionalmente. Eu vou aumentando os copos de suco concentrado, então eu também vou ter que aumentar os copos de água. Então, olhem aqui, ó, 1 copo de suco, eu tenho que colocar 4 de água. Para 2 copos de suco, eu tenho que fazer 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, porque 4 é a quantidade de água que eu preciso pôr para cada copo de suco. Então, eu só vou aumentando aqui, e aí eu tenho o resultado final. Essa é a ideia de proporcionalidade. E a quarta ideia é a ideia de combinação. Nós já fizemos uma atividade com essa ideia da combinação, que era aquela dos pompons, em que vocês pintaram e desenharam os pompons com as cores diferentes. Aqui a gente tem um exemplo bem parecido com aquele. Então, o menino tá ali, ele tá decidindo qual o sorvete que ele vai querer. Ele tem 4 possibilidades de sabor de sorvete e 3 possibilidades de cobertura. Quais são os tipos de sorvete que ele pode combinar, sorvete e cobertura? Então, aqui está as combinações que ele pode fazer. Ele pode escolher o sorvete de coco com uma das 3 coberturas, ou de abacaxi, ou de flocos, ou de creme. E aqui tem o desenho de todos esses sorvetes que ele pode ter no final, quais as combinações de sorvete com cobertura que ele pode ter. Então, observem que é o mesmo procedimento daquele do pompom. Ó, eu tenho sorvete de coco com cobertura de caramelo, abacaxi com caramelo, flocos com caramelo, creme com caramelo.
A mesma coisa com os outros sabores de cobertura. Faça a combinação. Vocês devem se lembrar desses pompons que a gente já fez aqui no livro. Outra coisa que a gente pode fazer é representar a combinação através de uma multiplicação. Então, quantos tipos de sorvete eu tenho? Eu tenho 4 tipos de sorvete. Quantas coberturas? 3 tipos de cobertura diferente. É só eu fazer uma multiplicação desses tipos de sorvete vezes a quantidade de cobertura. Então, eu vou ter 12 maneiras diferentes de montar o sorvete. E aqui, se vocês contarem todos os desenhos, vão vir os 12 tipos de sorvetes diferentes. Aí, outra coisa importante da gente saber da multiplicação é que os números que estão sendo multiplicados um pelo outro são chamados de fatores. E o resultado da multiplicação é o produto. Então, se eu tenho uma multiplicação ali de 3 vezes 4, o número 3 e o número 4 são os fatores. O resultado 12 nós chamamos de produto, certo? A partir daí, então, nós vamos para as nossas atividades. A primeira atividade é aquela que vai dar a ideia para nós das parcelas iguais. Então, olha lá, tem as hortaliças que vão ser plantadas dentro dessas jardineiras aqui, né? E a gente, ele pergunta, ele diz que em cada jardineira vão ser plantadas 10 mudas de cebolinha. Então, quantas jardineiras que a pessoa colocou ali na parede? 1, 2, 3, 4, certo? Quantas mudas de cebolinha vão ser plantadas em cada uma? 10 em cada uma. Então, você vai ter que representar essa quantidade por meio de uma multiplicação. Então, quantas vezes de 10 eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4 vezes 10 cebolinhas em cada jardineira. E aí, vocês vão colocar o resultado. Aqui vai trazer aquela organização retangular que a professora falou para vocês. Quantas fileiras de pé de alface tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Quantos pés de alface tem em cada uma delas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 pés de alface em cada fileira. Represente, então, esse total através de uma multiplicação. Então, eu tenho 5 vezes 9 pés de alfaces. E aí, é só colocar o resultado. O número 3 vai trazer para nós a noção de proporcionalidade. Então, tá dizendo aqui que a direção da escola comprou os pacotes da semente, tá aqui, ó, de rabanete, que estava na promoção. Cada 2 pacotes, eles pagaram R$9. Então, eles querem saber quanto que eles vão pagar em 10 pacotes. Então, para eu chegar nesse valor de 10, eu tive que fazer o quê? 2 vezes o 5. Olha aqui a multiplicação sendo representada. Então, para eu saber qual vai ser o valor em reais, é só eu fazer o 9 vezes o 5. E aqui vai me dar o resultado de quanto que ele vai pagar em 10 pacotes de semente. O número 4 também é a mesma ideia de proporcionalidade. Olha lá, o pai de Ana comprou o pacote de terra e doou para a construção da horta. Cada pacote de 5 quilos de terra custou R$20. Então, tá aqui, ó, 5 quilogramas de terra custou R$20. Agora, ele já quer falar para nós quanto que ele gastou comprando 15 quilos. Então, para eu colocar o 15 aqui, é só eu fazer 5 vezes 3. Então, para eu saber o preço, eu também tenho que multiplicar pelo mesmo número, 20 vezes 3. É só colocar o resultado aqui e depois aqui a resposta de quantos reais. O valor que você encontrar aqui é o valor de reais que ele pagou em 15 quilos de terra. E o último exercício, o número 5, vocês também vão fazer como aquele do pompom. Então, aqui a gente tem que a Isabelle, ela ficou em dúvida de que roupa que ela ia colocar, e ela tem 2 bermudas e 3 camisetas para escolher. Então, vocês vão pintar com as cores indicadas aqui fora do quadro, as combinações que elas podem fazer. Então, nessa linha, vocês vão pintar a camiseta de verde. Nessa linha, a camiseta vai ser azul e nessa linha, a camiseta laranja. Aí, na coluna, vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui, os shorts, vocês vão pintar todos eles de azul e aqui, todos eles de verde.
E aí vocês vão responder as perguntas aqui embaixo. Quantas opções de camiseta que ela tem para vestir? Nós já vimos lá em cima que são 3. Quantas opções de bermuda? 2. E quantos trajes diferentes que ela vai poder fazer? Então, vocês vão pintar aqui e vão ver que todos esses vão ficar trajes diferentes. E aí, vocês vão colocar o resultado aqui. Qualquer dúvida, vocês podem chamar a professora e a professora vai estar à disposição, tá certo? Até mais!